Bahia ganha mais 5.000 habitantes. Ô batalha, hein? Ô luta das prefeituras que não tá brinquedo. Viu? A gente aqui é que não ganhou quase que nada, né? Não fez muita diferença. E a gente não. aguardando nossos 50.000 habitantes, não é, estamos professor? distantes. E aí o pessoal fica se perguntando, mas pra que essa luta e essa batalha, pra essa aproximação dos 50.000? É porque isso no repasse faz diferença, né? Nas Muita obras, diferença. nos projetos do que chega. A gente está sentindo essa diferença exatamente agora, onde foi cortado no sentido de reduzir o repasse da União para os municípios, principalmente por conta dessa queda do número de habitantes em determinadas cidades, sobretudo do interior do Norte e Nordeste. Muito bem, a Bahia ganhou mais de 5.000 habitantes, conforme aponta a atualização do Censo Demográfico 2022, publicado no Diário Oficial da União. Com as atualizações, populações de 83 cidades baianas foram alteradas em relação à primeira apuração. A população cresceu em 49 cidades e reduziu em 34, mas só 8 tiveram variação acima de 1%, tá? Seabra continua naquela base lá dos 40. Não chegou nos 50 e tá longe. Isso é que nos preocupa, cara. Não chegou nos 50.000 e tá longe. A gente tá nos 46.160, tá? 46.160 habitantes aqui em Seabra. O resultado do teste agora será encaminhado para o Tribunal de Contas da União para que o órgão, use os dados para, entre outras ações, fazer o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Após essa última análise, aí o balanço geral do IBGE é que 229 cidades perderam população entre 2010 e 2022. Desse número, 105 perdem também a sua receita. O repasse do Fundo de Participação dos Municípios é feito 3 vezes por mês, com base aí no número de habitantes. 3 vezes por mês, tá? Mesmo com ajustes do censo, ainda não se sabe ainda se houve essas modificações. A atenção é para isso, é para grana, né? É isso, Nerisvaldo, e principalmente nesse momento onde os municípios estão precisando, sobretudo os municípios que perderam habitantes aí, conforme o último censo demográfico. E é importante, de fato, essa atenção para os gestores municipais. O sinal de alerta está ligado. Os municípios precisam, de uma certa forma, criar políticas públicas para geração de emprego e renda, políticas públicas que garanta a condição dos seus munícipes permanecerem em seus municípios. Caso contrário, esse processo migratório de êxodo vai continuar acontecendo, e isso é muito preocupante, porque tem um impacto diretamente aí no fundo de participação dos municípios. Mas é um alerta, sobretudo, para os gestores e para o inchaço que existe na máquina pública em algumas prefeituras, onde muitos prefeitos insistem em ignorar esse inchaço. Inchaço, quando eu digo, são gastos desnecessários, é o número de contratados maior do que o número de efetivos, e isso tudo reflete na questão financeira do município. Festas que são feitas fora de uma realidade financeira, entre outras ações que muitos municípios fazem sem essa responsabilidade fiscal, sem esse controle fiscal, e isso tem um grande impacto na queda de arrecadação, sobretudo nos recursos, nas receitas, como estamos acompanhando em boa parte dos municípios Norte e Nordeste. Ô Débora, quase 60% das prefeituras da Bahia que enviaram dados à Secretaria do Tesouro Nacional encerraram o primeiro semestre com déficit, né? As pessoas que só acompanham e olham isso só por olhar, não imaginam o pepino e a bomba que isso pode estar na frente, que, como a Débora comentou lá no início, isso vai envolver o comércio e todo mundo acaba sofrendo, né? É um efeito dominó. Isso implica a todos, né? Se a loja demite boa parte do seu quadro de funcionário, falando da iniciativa privada, esse funcionário, ele consome no comércio local. E pegando um gancho aqui na fala do colega, quando ele fala que é importante os gestores municipais terem uma responsabilidade no sentido de ter uma atenção, de fato, para atender pessoas que queiram empreender, gerar emprego e renda, sim, concordo, é interessante. Agora, isso é algo que demanda tempo. Você não vai fazer algo da noite para o dia e daqui 2, 3 semanas você já vai ter uma melhora no quadro econômico. Então eu acho que agora tem que ter uma contrapartida, uma resposta do governo federal. Assim como na pandemia. Foi algo novo. Pá! E aí pegou todo mundo desprevenido, o governo federal chegou com aporte de recursos, e diga-se de passagem, muito recurso, todo mundo no azul. É só a gente buscar reportagens aí que não tem muito tempo, né? As prefeituras e estados todos no azul, e agora se deparam com essa outra realidade. Então, essa questão dos prefeitos, né, das prefeituras, em ter uma atenção, ela é importante sim, mas isso é para longo prazo, né? É com tempo. Agora,
de imediato, essa contrapartida tem que vir do governo federal. E aí a gente aguarda, eu acabei de falar, né, que já tem prefeito demitindo, porque realmente não tem como você ficar segurando ali o funcionário sem ter condições de pagar seu salário. As pessoas têm, né, suas necessidades, e é isso, aguardar e ver no que é que vai dar tudo isso. A nível de Bahia, 60%. A maioria das prefeituras estão no vermelho, daquelas que enviaram até agora. A nível de Brasil, a metade, 51%. É isso, Nesvaldo, só fazendo um esclarecimento que a nível de pandemia, a nível de tragédias ambientais, tragédias sanitárias, como foi a pandemia da Covid-19, a nossa legislação financeira e fiscal do país abre brechas. E diante da falta de gerenciamento correto de recursos públicos ou diante da queda de arrecadação, a exemplo do que tem acontecido por conta do censo demográfico, a nossa legislação ela não deixa brechas. No entanto, é claro que o governo federal pode tentar articular junto ao Congresso, porque não depende exclusivamente do nosso Congresso, ou melhor, do governo federal, mas também do Congresso, até porque no nosso país a gente tem um orçamento chamado orçamento misto, ou seja, qualquer iniciativa financeira a gente precisa passar pelo Congresso para ter essa validação. Mas eu concordo, Débora, é importante que o governo federal também assuma essa responsabilidade, mas deixando bem claro que existe e é necessário que se tenha um aval do Congresso, porque a nossa legislação ela não deixa brechas especificamente como na pandemia, a exemplo do processo licitatório, que não é obrigatório ser seguido diante de um processo pandêmico, mas volto a repetir, é claro que cabe essa responsabilidade ao governo federal para tentar resolver da melhor forma possível. E essa pressão ela não deve ser só sobre o Congresso, mas também, ou melhor, só sobre o governo federal, mas também, principalmente aí diante do nosso Congresso, que é quem tem a caneta no sentido aí das emendas parlamentares, que é o que ajuda muito os municípios que dependem dessas emendas aí, sem o jogo político, que infelizmente costumeiramente acontece no nosso país, mas as emendas vêm nesse sentido para contribuir. Concordo, Rodrigo, com a sua fala, mas assim, fica difícil entender, e o senhor e a senhora que nos acompanha vai compreender, o prefeito, que agora está passando por essa situação, né, vários prefeitos, ter que também assistir esse governo, caso ele não venha tomar nenhuma medida nesse sentido para solucionar esse problema, fazendo exigências de jatinho mais confortável, né, da FAB, gastos absurdos com viagens, gastanças, aumento no número de ministério. Então, assim, a gente percebe que essa irresponsabilidade de gerência com recurso público vem de lá de cima já. Então, se os prefeitos estão sendo irresponsáveis de não ter esse programado, a gente está vendo isso na esfera federal, porque se não tomar nenhuma medida para solucionar esse problema das prefeituras, como é que fica o prefeito vendo tudo isso? O prefeito que está tendo que demitir o seu quadro de funcionário, vendo o governo federal estudando um jatinho mais confortável, viagens, aumento no número de ministérios. Então, como é que fica isso? Eu acho que não é coerente da parte do governo federal, caso ele não venha tomar uma medida imediata para solucionar esse problema. É isso, Débora. Esses pontos que você coloca sobre as gastanças do governo federal, que corriqueiramente sempre aconteceu no nosso país, não estou aqui concordando, nem buscando justificar, mas é sabido de todos que o presidente Lula não é o primeiro a fazer gastos nesse sentido, das regalias que o governo federal tem, a exemplo do último presidente que estourava constantemente aí o cartão corporativo, mas é importante a gente lembrar que esses gastos, eles são legais do ponto de vista da nossa legislação. Essa discussão a qual você está pautando é uma discussão mais do ponto de vista moral. Quando é do ponto de vista moral, a gente não pode cobrar com base na legislação. É claro que está errado, concordo contigo nesse sentido. Os gastos poderiam ser evitados, mas não existe necessariamente uma lei que proíba esses gastos, porque esses gastos acontecem dentro de um planejamento financeiro qual é previsto ao governo federal, sobretudo ao presidente, ao chefe do executivo, por meio do cartão corporativo, que é diferente desse repasse que precisa acontecer, dessa ação que precisa acontecer por parte do governo federal aos municípios, que é uma ação que precisa acontecer dentro da legislação. Não é apenas o presidente cortar os seus gastos pessoais, como você está induzindo, e ele pegar essa sobra e repassar automaticamente aos municípios, aos gestores. Não funciona dessa forma. Existe uma legislação, e aí existe aquele debate que a gente sempre faz aqui, Nesvaldo, o que é legal e o que é moral. E nem sempre o que é moral está pautado dentro da nossa legislação. A gente precisa saber separar bem, sobretudo dentro dos princípios do que é legal, do ponto de vista da legalidade, os atos da legalidade, e aquilo que é moral, que por mais conveniente que seja a concepção do moral, mas a gente não pode exigir necessariamente dentro da administração pública sem ter um respaldo na lei, porque a moral é um conceito filosófico e relativo. O que é moral para mim, talvez não seja moral para o outro. Eu penso dessa forma, mas em partes concordo contigo referente aos gastos, mas é uma discussão moral. E como eu disse, que o presidente Lula não é o primeiro a fazer esses tipos de gastos. Outros presidentes também sempre fizeram ao longo da nossa história, até porque estão pautados em uma legislação própria, que o que precisa mudar nesse caso seria a legislação.